Queridos irmãos e irmãs, a partir deste momento daremos início da nossa santa reunião. Primeiramente quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor Jesus e que esta paz permaneça com todos os senhores aqui presentes. Também esta mesma paz do nosso Senhor Jesus possa adentrar nos lares dos nossos internautas que irão acompanhar a nossa santa reunião. Pois bem, irmãos, aqui estamos para fazer parte de um trabalho magnífico para o reino dos céus. E ao sair dos nossos lares, pensando em nossa santa reunião, já é um preparo para o nosso caminhar até chegar aqui no ambiente chamado Casa de Deus, tabernáculo santo que Deus o Pai determinou que nos reunimos para falar em seu nome, aprender tudo o que nós precisamos para a edificação da nossa alma e do nosso espírito. Irmãos, e além de tudo mais que nós aprendemos com o irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa, é um ambiente que prepara cada um dos senhores, você jovem, crianças, o ministério presente, para um dia ganharmos os céus. Irmãos, este preparo começa na vida particular de cada um de nós. Conhecer o caminho de Deus. E aí sim, se reunirmos e assim aprender um pouco mais da doutrina de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E tudo isso, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo preparam as nossas reuniões. Ainda no dia de ontem, meditamos o valor que tem as nossas reuniões, o valor dos nossos apóstolos, santos profetas, específico ao profeta Moisés. E o irmão Aldo afirmou isso por muitas e muitas vezes, que ele vem estar conosco em nossas reuniões. Então vamos assim confiar, vamos a cada dia na nossa vida sempre estar prontos para receber em nossas reuniões muitos santos, muitos anjos. Convido por gentileza aqueles que estão assentados, se puderem se colocarem em pé. Iremos fazer a nossa oração, consagrando a nossa reunião a Deus, porque sozinhos, irmãos, não conseguimos de maneira alguma apresentar um trabalho ao reino dos céus. Precisamos sempre da ajuda dos santos, dos anjos, para este preparo espiritual. Materialmente falando, irmãos, conhecemos fisicamente, olhando um para o outro, mas o íntimo do coração, isso só pertence a Deus. E essa comunhão, através da oração, é que se trata da vida individual de cada um para com o reino dos céus, no ministério que realiza na igreja, e assim então possa cada um de nós com o próprio Deus, com os santos, esta comunhão, e fazer, dizer para Deus: eu sou um instrumento na mão de Deus, e aqui estou para ser usado, de uma forma justa, de muita humildade. Se cada um pensar assim, com certeza, tudo dará certo, tanto no ministério, quanto também na reunião. E assim eu convido a todos para orarmos. Bondoso e querido Santo Irmão Aldo, aqui estamos, primaz, reunidos em oração, dando início a mais uma santa reunião. Reunião essa, Irmão Aldo, que o Senhor mesmo ensinou, que muitos santos, muitos profetas, apóstolos se fazem presente, desde que cada um de nós assim confiamos e cremos, que aqui é o verdadeiro caminho que nos conduz aos céus. E ao deixar
o conforto do nosso lar e se dirigir à casa de Deus, nós lembramos que viemos em busca da paz, do consolo, da felicidade, para encontrar com Deus, com o reino dos céus. E aqui a tua igreja se fazem presente, irmão Aldo. E o Senhor, junto com a Santa Avó Rosa, com a Mãe Virgem Maria Santíssima e muitos santos, determinou para que as bênçãos do reino dos céus possa fazer presente em nossas reuniões, consagrando-o, abençoando-o, para que cada um dos nossos irmãos e irmãs, inclusive os nossos internautas, uma vez crendo e confiamos que aqui está o poder de Deus, somos alimentados. E as nossas orações, nossas súplicas, possa chegar no trono do Pai, e assim acompanhado com as bênçãos, tudo isso se torna muito especial para cada um de nós, para nos alimentar, nos fortalecer, nos fazer entender a vontade de Deus. Ontem mesmo, meditamos nos mandamentos que através do profeta Moisés foi dado àquele tempo, àquele povo, e se repete no dia de hoje, porque é nesses dias atuais que relembramos fatos importantes para alicerçar a nossa fé e assim ter determinação de como chegar no reino dos céus. Aqui está a tua igreja, irmão Aldo, em oração, cada um pedindo para o seu ministério, que possa então compreender e assim colocar em prática na nossa vida, e assim fazer com que a nossa igreja possa anunciar ao mundo tudo aquilo que precisamos anunciar. E o Senhor mesmo, irmão Aldo, falou, a igreja está preparada para seguir avante, em frente, mas depende dos seus adeptos, ou seja, de cada um de nós. E aqui está a tua igreja reunida em teu santo nome, irmão Aldo, dando início a esta santa reunião. Cremos e confiamos que todos os trabalhos aqui designados será aprovado, está sendo aprovado pelo reino dos céus, com a chegada dos meus irmãos e irmãs. E aqui estamos para fazer a sua santa vontade, bem como os hinos que o coral já preparou na tarde de ontem, possam então embelezar com as apresentações a nossa reunião e chegar o seu cantar no reino dos céus. Peço também para os obreiros, diaconisas, os membros, e quanto à mensagem que vamos ouvir, tudo isso seja um trabalho apresentado ao reino dos céus, e a mensagem possa nos fortalecer. Damos então nesse exato momento, dando então entregue esta reunião em tuas mãos, ó Pai, eu declaro consagrada, e que sirva para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Por tudo a nossa gratidão sincera a Deus e a sua glória, a sua majestade. Amém. Vamos cantar o dia número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Celestial.
Eu apresento a toda a igreja um depoimento de fé. Nosso irmão, pastor Aldo Lemos, da congregação de Americana, São Paulo, relata que no ano de 2022, estava em cumprimento de seu ministério na congregação de Rio Branco, no estado do Acre. Em uma terça-feira, acordei cedo como de costume e saí para minha caminhada matinal. Ao retornar, após o banho, comecei a sentir uma forte dor do lado esquerdo do meu corpo, que logo identifiquei como uma cólica renal. A dor foi se agravando rapidamente, a ponto de me causar náuseas e grande desconforto. Naquele dia, haveria reunião de oração na congregação. E fiquei preocupado com minha condição física e com o compromisso ministerial. No entanto, com fé, clamei em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pedindo que intercedessem para que a dor cessasse. Peguei o boletim e comecei a lê-lo em pé, pois não conseguia me sentar nem se deitar, devido à intensidade da dor. À medida que eu ia lendo o boletim, senti a dor diminuir gradualmente, até desaparecer por completo. Com grande alívio e gratidão, consegui realizar a reunião normalmente naquela noite. Com o passar dos dias, acabei me esquecendo do ocorrido. 3 dias depois, na sexta-feira, após outra caminhada matinal, fui ao banheiro e expeli um cálculo renal de tamanho considerável e, para minha surpresa, sem sentir qualquer dor. Ajoelhei-me e agradeci profundamente à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todo o reino dos céus por esta bênção. Reconheço que recebi um grande milagre. Hoje, passado 3 anos, compartilho esse depoimento de fé para glorificar a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, à Mãe Virgem Maria, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e para confirmar o poder e as bênçãos que estes santos de Deus têm derramado sobre nós. Aí está, portanto, este depoimento de fé. Irmãos e irmãs, nós vamos adentrar na segunda mensagem que ficou para o dia de hoje, porque meditamos ontem o significado e o valor da missão do profeta Moisés e os mandamentos que Deus ordenou a ele a orientar, ou seja, ensinar o povo naquela época. E hoje nós temos aqui, irmãos e irmãs, nossos internautas, uma mensagem que nos dias atuais, se nós não tomarmos o devido cuidado, estamos em condições que muitas e muitas vezes parece tão simples, mas podem impedir a nossa comunhão com o reino dos céus e até mesmo, irmãos, perder a salvação da nossa alma. Porque, irmãos, é um sentimento que muitas das vezes parece tão simples e nós não notamos, e quando damos por conta, está bem avançado
no íntimo do nosso coração. A mensagem fala o seguinte: a vaidade, um obstáculo espiritual. Irmãos, podia estar aqui neste título, um obstáculo pessoal. Mas pessoal é quando nós optamos. Mas aqui está dizendo um impedimento que pode impedir na parte espiritual da nossa vida, com Deus e com o reino dos céus. Vamos lá. A vaidade é um traço de personalidade que se manifesta quando alguém valoriza exclusivamente sua aparência, habilidades ou conquistas. Trata-se do desejo de ser admirado, muitas vezes por muitos, por esse motivo, superficiais e passageiros. Esse comportamento releva um foco exagerado em si mesmo e na busca por aprovação dos outros, o que pode levar à ostentação, ao orgulho e até à idolatria. A vaidade física é a forma mais comum e se refere à preocupação exagerada com a aparência, roupas, corpo e outros aspectos externos. Pessoas vaidosas, nesse sentido, costumam investir tempo e recursos para manter uma imagem idealizada, muitas vezes com o objetivo de impressionar ou aparentar uma posição social que não condiz com a realidade. Essa busca por beleza e status oferece uma felicidade ilusória e passageira, enganando a alma. Aqui nesse ponto, irmãos, está dizendo a vaidade física, aquilo que cada um se preocupa com a beleza do seu corpo, né? Agora vai para o segundo ponto. A vaidade intelectual, moral ou social ocorre quando alguém se orgulha excessivamente a sua inteligência, conhecimento ou valores, colocando-se acima dos outros. É a necessidade constante de reconhecimento e elogios para alimentar o ego. Essa atitude ultrapassa os limites da humildade e pode escandalizar os que estão ao seu redor. A vaidade, nesse caso, alimenta a soberba e o afasta a alma da verdade. Nas Escrituras, a vaidade é frequentemente associada à leviandade e ao orgulho vazio. Em Eclesiastes está registrado o seguinte: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essa mensagem nos lembra da fragilidade humana ao buscar satisfação apenas nas coisas terrenas, esquecendo-se de temer a Deus e de buscá-lo em tudo. A vaidade é uma ilusão do ego que nos afasta da humildade e da verdadeira realização espiritual. Quando não vigiada, ela nos desvia do propósito de Deus, colocando o eu no centro da vida,
ao invés de Deus e os seus santos. Isso não significa que devemos nos descuidar da aparência, mas sim que o valor do ser humano está no interior. São Pedro, o apóstolo, nos ensina o seguinte: o enfeite delas não seja o exterior, como frisado de cabelos, uso de joias, de outros, de ouro ou luxos dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Palavra do amado apóstolo São Pedro, lá naquele tempo. A verdadeira beleza está na pureza do coração, na honestidade, na humildade e na prática da justiça. Essa é a beleza que tem valor no reino de Deus, onde o início da obra divina da Igreja Apostólica, nosso Senhor Jesus tem usado a Santa Vó Rosa para ensinar uma vida correta. Por isso, a disciplina da igreja em vestimentas e comportamentos ajuda os fiéis a viverem como verdadeiros filhos de Deus, iluminando sentimentos negativos, eliminando sentimentos negativos como a vaidade e a soberba. Mesmo quem foi batizado pode perder a unção do Espírito Santo se entregar à vaidade e à ambição. Por isso, é essencial viver em comunhão com o nosso Deus, buscando a santificação, como a ajuda da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que recebem dons de Jesus, que receberam dons de Jesus, para nos guiar neste caminho. Que possamos orar, como o salmista rei Davi, ele ensinou em sua oração dizendo: sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração, prova-me, e conheça os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Com sabedoria, discernimento e fé, venceremos todas as formas de vaidade, que tenta nos afastar da simplicidade e da verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Que sejamos reconhecidos não pela aparência, mas pelo amor, pela fé, pela humildade e felicidade a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Santifiquemo-nos para alcançarmos a vida eterna e um dia desfrutarmos na glória celestial para todos sempre. Amém. Amados irmãos, irmãs, internautas, um sentimento de grande relevância na nossa vida. Então, está falando sobre a vaidade. E é muito fácil nós entender, irmãos, porque ela abre na nossa vida, ou nos ensina, digo melhor, para que nós não chegue no extremo e ultrapasse os limites, que se apegue tanto com aquilo que é material. Irmãos, vejamos o seguinte:
Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E Ele deu as características a cada um de nós, não é verdade? Então Ele fez nós seres humanos à sua imagem e semelhança. Em diferenças, em personalidades, em cores, irmãos, em raças, mas para Deus tudo é perfeito como Ele criou. E Ele deu para nós uma natureza divina. É bem verdade, irmãos, que entrou num ponto fundamental que Ele diz que isso é lícito e é cobrado por Deus a aparência física de um filho de Deus. A higiene, a limpeza, as roupas, os trajes. É ensinado como devemos conduzir a nossa vida material aqui na terra. Inclusive a nossa disciplina, que faz o diferencial ao mundo todo. Agora, por outro lado, irmãos, é muito comum nos dias atuais as pessoas fazerem a vontade do corpo e acessar aos meios os quais o mundo oferece para a personalidade, a aparência, usando a tecnologia ou até mesmo alguma coisa que troque a sua aparência. E é um cuidado que o apostólico precisa ter, para que isso não traga para dentro de si que eu sou melhor do que alguém aqui na terra. A partir daí, irmãos, entra então o obstáculo espiritual na vida dessas criaturas. Mas como pode, pastor? Porque eu devo cuidar do meu corpo de uma forma que eu sou diferente dos outros. Isso está dizendo então que está se colocando à frente das criaturas, do seu semelhante, das pessoas. É um cuidado que cada um, o apostólico, precisa ter, para que não sobressaia diante das pessoas. Aqui está dizendo no ponto, irmãos, que eu acabei de ler à igreja, que fala o seguinte para nós. Está dizendo sobre a vaidade física, entenderam, irmãos? Este ponto que eu li na mensagem para os irmãos. De uma forma, a aparência, que o seu espírito, o seu pensamento diz assim: eu sou melhor do que alguém. Aí está então a vaidade física. E de imediato ela prejudica também o sentido espiritual desta criatura. Aí vem então o outro ponto, a vaidade intelectual. Mas antes de entrar nesse segundo ponto, irmãos, meditamos ainda sobre a vaidade física. Irmãos, o cuidado que nós devemos ter, logicamente, nas nossas vestes, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se expressar com a humanidade. Nós temos nossos limites. Não exagerar em tudo aquilo que nós, muitas das vezes, queremos ser, mas não temos este alcance. E aí entra como alguém fala assim, né? Esta pessoa quer ser o que ela não pode ser. Muitos falam isso. E é o cuidado que o apostólico é ensinado a ter esta conduta. Sermos aquilo que Deus quer que nós somos. Por exemplo, irmãos, para que simplificar este ponto doutrinário. Às vezes a pessoa, quando é uma pessoa simples, humilde, tem uma vida humilde diante da sociedade, diante da igreja,
ela cumprimenta a todos com aquela alegria, mas quando muitas vezes recebe uma bênção da Santa Avó Rosa, tudo vai bem na vida desta pessoa, ela possui um recurso financeiro maior, ela já vai mudando o seu comportamento, já cumprimenta as pessoas diferencial na sua vida, aquelas que ela seleciona para a sua vida. Um exemplo que eu estou dando, irmãos, não é que está acontecendo aqui, não conheço a vida de ninguém, mas a doutrina nos ensina, e ela muda o seu comportamento, associa as pessoas que ela seleciona na sua vida, e as pessoas mais simples vai ficando de lado. Irmãos, isso está aqui neste ponto, a vaidade física. Então, irmãos, nós possamos viver uma vida humilde nesta terra, possamos ter muita riqueza, mas o nosso comportamento deve ser o mesmo que aprendemos com a Santa Avó e com o Santo Irmão Aldo. Não pode mudar de maneira alguma este comportamento. Assim estamos enquadrados nos ensinos desta igreja. Os irmãos entenderam? Um exemplo muito simples. Agora vamos para o segundo exemplo, a vaidade intelectual. Aí vem para o nosso ministério, também para o nosso trabalho, aonde nós convivemos. Por exemplo, muito simples de entender também. Aí eu sou um corista da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Aprendemos todos juntos a música, incorporamos no coral e aprendemos todos iguais. Mas, irmãos, uns têm mais facilidade, outros não. E alguém tem mais facilidade de ensinar, aprendeu mais rápido, mas ele controla esta personalidade, mas ele quer ajudar todos. Olha a diferença. E muitos, quando se sobressai com esta facilidade, ele se acha melhor do que os outros, e ele mesmo pensa, hoje se eu não ir na igreja, hoje não vai sair nada, porque eu sou a peça fundamental. Aí entra a vaidade intelectual, entenderam, irmãos? Então este cuidado, o apostólico precisa ter. Se a Santa Avó Rosa me deu sabedoria, me deu entendimento, eu vou cultivar dentro de mim, e vou ajudar aqueles que precisam, com muita humildade, com sinceridade, e pedir mais sabedoria a Santa Avó Rosa, que me dê esta facilidade. E assim em todos os setores, irmãos, em todos o nosso ministério, seja de pastores, coristas, músicos, regentes, coristas, membros da igreja, e até o quadro de obreiros e diaconisas. Então, tudo isso é o cuidado que o apostólico precisa ter para não se sobressair sobre seu irmão e dizer, eu sou mais do que alguém. E aí entra então, irmãos, esta vaidade, e pode prejudicar a salvação de si. Quando pensa que sabe tudo e faz tudo, o que acontece, irmãos? Perde o maior tesouro, que é a salvação da sua alma. Então é muito importante e significante que todos nós saibamos valorizar as nossas personalidades e cultivar esses sentimentos da bondade, do amor, da misericórdia, tudo aquilo que vem de Deus. E para isso, irmão, Jesus foi a central atenção sobre o seu ministério, deixando como exemplo para todos nós. Então, querido corista, querido músico, regentes, adjuntos, obreiros, pastores, somos todos iguais perante Deus.
E se um tem mais facilidade que o outro, vamos saber respeitar os nossos limites. E pedir muita sabedoria a Santa Avó Rosa que ajude a perfeição da nossa igreja. Irmãos, agora eu entro para o outro lado importante. Alguém, às vezes, ele tem mais facilidade porque ele estudou, ele buscou, ele se doou mais o seu tempo em aprender, enquanto que o outro não se preocupa, fica no seu quadrado, não se interessa a aprender. Aí também é um cuidado, irmãos. Porque eu tenho a Santa Avó Rosa, eu tenho o Santo Irmão Aldo, eu não preciso buscar conhecimento. Não, irmãos. A sabedoria, o conhecimento não ocupa espaço na nossa vida. Devemos a cada dia buscar este conhecimento, seja na partitura da música, seja também em todos os aspectos da nossa igreja, em todo o nosso ministério, para que possamos fazer um trabalho ainda melhor para o reino dos céus. Então veja a diferença, irmãos, daqueles que buscam, daqueles que se dedicam, mas os dois cuidados é importante. Aqueles que buscam, aqueles que se dedicam, aqueles que têm facilidade, cuidar os seus limites, respeitar, para que este sentimento não entre dentro do seu coração, dizer, eu sei tudo, eu faço tudo. Irmãos, este é o cuidado que o apostólico precisa ter. E esses também que ficam para trás, que não se interessam em buscar este conhecimento, é importante que busque, para que a nossa igreja possa então estar na altura dela levar avante a mensagem, os nossos hinos, enfim, todo o ministério que nós realizamos nesta obra da Igreja Apostólica. Então vamos, irmãos, com muita humildade e sinceridade, alimentar todos esses sentimentos do amor, da bondade em nosso espírito. E para finalizar, irmãos, tem um outro ponto importante que tocou nesta mensagem. É sobre, então, o cuidado que os irmãos precisam ter sobre as modas extravagantes que o mundo oferece e trazer para dentro da igreja. Então procure zelar por aquilo que é perfeito, aquilo que Deus dá para nós, que é a santidade, a humildade, a natureza divina. Irmãos, para que a nossa igreja permaneça com a mais perfeita doutrina e disciplina. Então muito cuidado, não se apegue em coisas que muitas das vezes só traz a aparência. E sabe o que acontece na vida dessas criaturas, irmãos? Ele mesmo sente que está um vazio espiritual dentro de si, porque se apega com aquilo que é a aparência do seu corpo, o corte do seu cabelo, né? No caso das irmãs, muitas modas que o mundo oferece. Então, irmãos, aí entra então a vaidade. Então muito cuidado, vamos com um controle total sobre nossa vida material e espiritual, e que esses limites não ultrapassem a vontade de Deus na nossa vida. E quando porventura, irmãos, dentro de si, irmãos, não tem outra prova maior do que o Senhor, a senhora, você jovem, quando este vazio espiritual começa a entrar dentro de si, e a tendência, irmãos, é a aparência na sua vida. Eu preciso ter uma casa melhor, eu preciso ter um carro melhor, eu preciso ter uma aparência melhor, e a igreja vai ficando de lado, o seu ministério vai ficando de lado, e aí é o cuidado, que este vazio espiritual entra dentro de si, a vaidade intelectual. Entenderam, irmãos? Então vamos com muito cuidado, irmãos. E a prova maior, eu digo, é você jovem, é o senhor, a senhora,
que vai sentir isso, deixa o seu ministério às vezes de lado, deixa de frequentar as nossas reuniões, e este apego por aquilo que é material, irmãos, e quando dá por conta, não tem mais volta na sua vida. Então, irmãos, vamos com muito zelo valorizar aquilo que é de Deus, aquilo que Ele nos proporciona, a paz, a felicidade de estar presente em nossas reuniões, o prazer de estar no meio da nossa irmandade. Tudo isso faz parte deste sentimento da humildade, do amor e do perdão a Deus. Tudo bem, irmãos? Eu procurei ser um ponto, direto ao ponto, irmãos, porque nós não podemos cortar volta e dizer: ah, meu irmão, minha irmã, tudo é relevante diante de Deus. Não é assim, irmãos. Nós precisamos estar com o primeiro amor que nós encontramos quando conhecemos esta igreja. E não pode de maneira alguma retroceder este primeiro amor. Sim, mas a levantar, ou seja, acrescentar. Amém. Prezados irmãos e irmãs, internautas, estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa reunião. Irmãos, eu abro um entre parênteses, fechando esta mensagem de hoje, e que fique bem claro a todos nós. Irmãos, a mensagem, ela se abriu em 2 pontos, meditamos, né? Mas que cada um entenda o seguinte: é lícito para todos nós adquirirmos tanta riqueza nesta terra, e também aqueles que vivem numa vida mais humilde. Todos nós somos agraciados, entenderam, irmãos? O que não pode é haver o sentimento dentro do coração de cada um. Deve ser o mesmo, entenderam, irmãos? Para que não tenha dúvida. Alguém pode pensar: ah, mas o pastor falou que não pode ter um bom carro, não pode ter uma boa casa. Quantas quiserem e puderem possuir. O que não pode, irmãos, é deixar esse sentimento entrar dentro do seu coração. Bem entendido, irmãos? Então, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente o viver de cada um dos meus irmãos. Agradeço pela presença de todos, pela reunião de ontem. Da mesma forma, a reunião de hoje, os irmãos vieram prestar adoração ao Reino dos Céus. Muito obrigado pela sua presença. Continue sempre firme, frequentando as nossas reuniões e louvando o Reino dos Céus com o seu ministério. Amém. Convido por gentileza aqueles que estão assentados, se puderem se colocarem em pé. Como lá no início da nossa reunião, agora no término, iremos oferecer as nossas súplicas a Deus, ao Reino dos Céus. E sempre precisamos algo para a nossa vida, irmãos. Se alguém dizer: não, eu hoje não tenho nada para pedir para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo. Irmãos, sempre temos. Sabemos até esse exato momento. Daqui para frente, a nossa vida pertence a Deus. Se não tem nada para pedir, está tudo bem na sua vida, agradeça. Ó Santa Avó, eu agradeço pela vida que eu tenho, pela família que eu tenho, pela igreja que eu tenho. Tem tanta coisa para agradecer. Então vamos orar, encerrando a nossa reunião. Ó querida e Santa Vó Rosa, bondoso Espírito Consolador, querido profeta Santo Irmão Aldo, agora estamos encerrando as atividades neste final de semana, em nossas reuniões que aqui tivemos o privilégio de estar presente. Damos graças a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a todo o Reino dos Céus. E agora elevamos as nossas orações, as nossas súplicas ao Reino dos Céus, ao bondoso Deus Todo-Poderoso, que através desses santos
belíssimo que o Senhor ordenou a vir à terra. E falamos da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo nos dias atuais. Revelaram para nós mistérios profundos. E aqui estamos vivendo nesta igreja restaurada por eles. E que as nossas orações, as nossas súplicas, cheguem no mais alto do reino dos céus. E que possa chegar e ser atendida de conformidade os nossos irmãos e irmãs estão pedindo. Alguns estão pedindo sabedoria, entendimento, humildade. Outros estão agradecendo pela vida que vive nesta terra. Enfim, são diversos os pedidos. Santa Avó Rosa sonda o espírito e o pensamento e dá até eles a sabedoria e o entendimento. Até muitas das vezes meditamos o sentimento da vaidade, que isso é prejudicial ao sentido espiritual da nossa vida. Então que cada um esteja em comunhão com o reino dos céus. Atenda a esses pedidos. Também Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, aqui neste púlpito se encontram alguns nomes, cujos esses nomes foram trazidos pelos nossos irmãos, e aqui estão confiando e crendo que o nosso próprio Deus, Jesus, o reino dos céus, possa fazer alguma coisa por eles, atendendo os seus pedidos, seus clamores, levando o alívio do seu sofrimento, a saúde se for preciso, e solucionar diversos problemas na sua vida. Está entregue a todos os teus cuidados, irmão Aldo, junto com a bênção de Deus. Queridos irmãos e internautas, ouvintes do programa Hora Milagrosa, a Irmandade espalhada pelo planeta Terra, inclusive nesses países que estão guerreando, que estão em desavenço, que haja paz se for da vontade divina, e esta mensagem possa chegar a esses continentes. Queridos irmãos e internautas, confiamos na bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, a bênção do irmão Aldo, da Santa Avó, e a bênção do próprio Deus permaneça com todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. A nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor aos irmãos, a paz do Senhor aos nossos internautas, e até uma outra oportunidade.